Eu vou falar aqui de um projeto que comecei há uns anos, creio que há cerca de 3 ou 4 anos, sobre a análise dos votos do Parlamento Português, utilizando dados abertos que existem no Parlamento, e vou explicar um pouco qual é que foi a evolução desse projeto, o que é que está a ser analisado, qual é que é o contexto político, cultural, ideológico também onde isto se insere, e fazer um pouco aqui um balanço e discutirmos até do ponto de vista tecnológico o que eu fiz. Este é um tema que dá para tantas áreas. Podemos focar-nos na parte política, cultural e histórica, ou podemos focar-nos na parte puramente tecnológica. Por isso é que eu estava a dizer que 1 hora até 45 minutos até dava para isso e muito mais, mas eu vou tentar focar-me em pouco e passar por todas de uma forma mais leve, depois no fim até podemos ter algum espaço para conversa. Começando aqui só por uma breve apresentação, sou Frederico Munhoz, atualmente estou como Cloud and Architecture Lead para a Europa no SAS, Instituto SAS, uma multinacional da analítica. Sou atualmente o responsável pela release 1.32 de Kubernetes, que vai sair em dezembro, portanto a release atual, e tenho feito parte da equipa de release team de Kubernetes, desde a versão 1.25 até à atual que lidero. E sou também embaixador da CNCF, devido à minha contribuição e participação na comunidade de Cloud Native nos projetos sobre a tutela da CNCF. Aqui estão algumas dos sítios onde me podem ver, cada um deles com graus de familiaridade de temas diferentes, desde a minha página pessoal, até ao meu Mastodon, até ao meu LinkedIn e ao meu GitHub. E já agora, como estamos na festa do software livre, eu há pouco estávamos a cortar o bolo e estávamos aqui a falar do momento ritual, e eu sinto-me um pouco como, em Portugal temos o conceito católico não praticante, e eu sinto-me um pouco como um fervoroso zelota do software livre, que é neste momento algo não praticante, mas que, tal como quem vai a batizados e primeiras comunhões, todos os anos vem aqui à homilia do software livre um pouco para espiar os seus pecados. E isto fez-me recuar 20 e tal anos atrás, fui recuperar a lista FSFE Portugal, onde vimos aqui algumas das pessoas, que eu vi agora Ruba Neves, a perguntar aqui quantos somos, eu a responder, qual Schilling, João Miguel Neves, etc., que foi no momento de criação da Ansol, onde estivemos todos a participar da nossa maneira, e, portanto, fui para passagens diferentes, mas neste momento crucial eu acho que era importante voltaram a lembrar de pessoas que o Ruben acho que eu não via há 2 décadas, mas foi interessante termos aqui uma conversa. E já agora, foi falado de C há pouco tempo, eu, como cresci dentro deste meio de software livre, fiz Software Foundation, etc., as minhas bases sempre foram entre o C e o Common Lisp, porque digamos que essas eram as 2 linguagens consideradas como ideais pelo laboratório de inteligência artificial do MIT, de onde o Stallman sai, de onde sai tudo o resto. Portanto, é neste meio que eu cresço, e a partir daqui, quem aprende isto aprende tudo o resto, portanto, a partir daqui foi fácil. Indo agora propriamente ao nosso tema, está aqui a agenda. A apresentação está online já, portanto, quem quiser pode ir ver. Depois também vou enviar o link. Eu vou esperar um segundo para tirarem. Pronto, vejam lá. Pronto, está excelente. E hoje vamos falar um pouco. Qual é que foi a motivação deste projeto? Qual é o contexto histórico que justifica parte da discussão que está subjacente a este projeto, que começa por ser o que é isso de esquerda-direita e porque é que os lugares no Parlamento são importantes onde as pessoas se sentam, a importância dos dados abertos e como é que foi possível fazer isto com os dados abertos do Parlamento, e também qual é que foi a evolução, porque este projeto esteve vários graus de maturidade. Neste momento ainda está num grau onde, aliás, gostaria eu que estivesse no grau de inclusão de mais pessoas, porque projetos de software livre só de um autor, existem muitos, mas idealmente poderíamos aqui fazer algo interessante se houvesse mais pessoas a colaborar. E falar um pouco sobre quais é que são as visualizações e análises que escolhi para mostrar o comportamento dos partidos em Portugal. E, por último, uma pequena demonstração. Não se assustem que eu consigo passar rapidamente por todos estes
todos estes pontos. A motivação é muito simples. Devem recordar-se que nas eleições de 2019, creio eu, pela primeira vez desde há muito tempo, desde o PRD, que a maior parte de vocês já não sabe, eu só sabia porque era muito pequeno, mas ser pequeno nos anos 80 significava ser bastante mais politizado, apesar de tudo, do que hoje em dia. Portanto, da mesma maneira que se tinham clubes de futebol, já desde os 6, 7 anos tinham partidos políticos e se discutia resultados sobre as coisas, mas desde a altura do PRD que não havia, digamos, uma entrada do Bloco, o Bloco de Esquerda entrou e continuou, mas nesta altura há a entrada de 2 novos partidos, a Iniciativa Liberal e o PAN. E creio que o Chega também entra nesta altura, eu acho que também entra nesta altura. São 3 partidos que elegem um deputado, ou num deles tem que é 2, enfim, não quero estar aqui a mentir, mas o interesse que isso disputou foi que começou a haver discussões, que há sempre, eu depois vou recuperar essa informação, e sempre existiram, mas a história, de certa maneira, é cíclica e a memória do passado nem sempre é a mesma. E houve-me, em particular, com a Iniciativa Liberal, do ponto de vista até programático, tem todo um posicionamento relativamente à questão de esquerda, direita, extremos, o que é que isso significa, colocou-se a dizer que nós não queremos um lugar que nos está destinado, que era um lugar, essencialmente, à direita do PSD, portanto, na linha mais à direita do Parlamento, porque nós consideramos que nós estamos no centro do espectro político e recusamos de resto essa linguagem. Então, o meu papel aqui não é defender ou atacar nenhuma dessas concepções. Eu estou a explicar o que é que me levou a isto. Eu pensei, bem, então, como é que poderemos, de certa maneira, aferir esta importância do lugar? E como é que nós poderemos indicar, porque isto depois foi decidido por maioria de votos dos outros partidos, o que nem sempre é que podemos considerar justo, porque basicamente temos todos os partidos a decidir sobre o posicionamento de um terceiro. E eu pensei, como é que nós poderíamos analisar esta diferença entre o que as pessoas dizem ou gostariam e aquilo que de facto podem ser. Isto aqui é um exemplo das eleições de 2019. Se separarem aqui, temos Iniciativa Liberal, aqui, Chega, aqui, e o Partido Social Democrata, aqui com o CDS também. Portanto, estão a ver que é nesta zona que existe o PAN, que aqui, nesta zona central, e foi isto que ficou decidido. É justo, não é? Independentemente desta questão, gostaria de dizer o que é que nós podemos descobrir. Como é que nós vamos medir esta situação? Há uma, óbvio, o programa. E eu pensei, bem, mas o programa, para já as pessoas dizem muitas coisas diferentes no programa e depois cada um de nós, de uma forma muito própria, vai analisar o programa e dizer o que quer dele extrair. Há um grau enorme de opinião pessoal e de parcialidade inerente a uma análise de programas, porque nós vamos logo dizer, olha, isto significa, este partido com isto é populista, ou é de esquerda, ou é de direita, mas outra pessoa, que esteja a ler exatamente a mesma frase, pode dizer exatamente o contrário. Optei por não o fazer, apesar de haver estudos interessantes sobre isso. A autodescrição é dizer, este partido diz que é de esquerda, ou de centro, ou de direita. Enfim, poderia ser, mas isso levanta N problemas, porque se todos os partidos dizem que são centro, ou de esquerda, ou de direita, então ninguém se sente em lado nenhum, sentam-se todos um ao colo dos outros, o que poderá ser complicado para algumas formações partidárias. Por último, eu pensei, numa democracia parlamentar, e eu lembro-me do César Monteiro que dizem que vivemos numa democracia e dizem que sou eu para dizer que não vivemos, não é? E, portanto, assumindo que de facto temos uma democracia parlamentar, o meio pelo qual boa parte das posições são veiculadas é através dos votos. E eu pensei, bem, vamos ver se existem votos. Qual é que é o contexto histórico desta questão de esquerda, direita e do posicionamento? Não foi, de maneira nenhuma, algo, há bocado, talvez, para tornar a conversa leve, eu tornei o foco da iniciativa liberal nisto algo caricato, mas não é de forma nenhuma algo caricato, é algo de relevante e com importância substantiva. Porque o contexto histórico da esquerda e da direita começa com a Revolução Francesa, Estados Gerais e Assembleia Nacional, onde as alas mais conservadoras se sentam à direita do novo hemiciclo, da nova Assembleia Constituinte e depois dos Estados Gerais, e à esquerda sentam-se os deputados que são adeptos de uma transformação social mais
vasta, mais revolucionária, mais tarde vão se dividir entre girondinos, jacobinos e todos os outros. Temos à esquerda, enfim, Mirabeau e outros. E é daqui que nasce a questão da esquerda e da direita. Em Portugal, que impacto é que isso vem a ter? Bem, nós tivemos uma Revolução Liberal, começa logo no Porto de 1920, temos uma guerra civil que vem a seguir. Essa Revolução Liberal acaba com o absolutismo e estabelece também uma Câmara, uma dupla Câmara, bicameral, nas Cortes, que deixam de ser por ordens e passam a ser à semelhança das outras monarquias constitucionais. São Bento passam a ser as Cortes da Nação. É interessante que seja São Bento, porque São Bento era um mosteiro, e é preciso ver que a Revolução Liberal em Portugal foi talvez um dos momentos substancialmente mais revolucionária do que hoje em dia as pessoas podem imaginar. São Bento era um mosteiro, e porquê é que passou a ser as Cortes da Nação? Porque os bens da Igreja foram nacionalizados. Dito de outra maneira, um dos maiores latifundiários e terratenentes de Portugal viu, com a vitória do liberalismo em Portugal, a expropriação dos seus bens, incluindo o mosteiro de São Bento, que passa a ser o local das Cortes. Portanto, acho que também há aqui um simbolismo interessante no Palácio de São Bento. Podem ver aqui o mosteiro de São Bento da Saúde, que com a extinção das ordens religiosas passou a ser propriedade do Estado. Portanto, aqui trata-se a nossa Assembleia da República é resultado de uma nacionalização na altura do liberalismo. A seguir temos o Congresso da República, a seguir passamos à Assembleia Nacional, já aqui durante o período do fascismo, um Estado Novo, que quiserem usar. Vimos aqui que à esquerda e à direita já, enfim, a Assembleia Nacional Popular, porque o regime corporativista indica que não há esquerda nem direita, há os interesses dos cidadãos, portanto isso também era uma questão ideológica. Podemos discutir aqui se a ala liberal, que mais tarde aparece com a Primavera Marcelista, senta. Eu não descobri que a ala liberal é muito heterogénea e não me parece que tenha nenhum local específico, até porque depois a ala liberal, a maior parte dos deputados acabam por sair quando as suas tentativas de liberalização se vêem agoradas. Mas não vi, em nenhum dos estudos que analisei, nenhum mapeamento entre lugares do Parlamento e essa posição. E, obviamente, temos a Assembleia Constituinte, após a Revolução do 25 de Abril, onde temos, aqui assim, o esquerda e direita, mais uma vez mapeados de uma forma mais ou menos óbvia. Temos aqui enfim, Partido Comunista, Partido Socialista, PSD, CDS, na altura só CDS, e enfim, ali mais alguns partidos, a UDP e o MDP-CDE do lado de cá, e a ADIM também. Posto este contexto histórico, como é que eu fui atrás da informação? Obviamente que existem PDFs com os resultados. Enfim, não vou estar aqui a explicar o porquê, mas estar propriamente a processar PDFs fazendo scrapping não é um método que eu aconselharia como sendo particularmente robusto. Felizmente, a Assembleia da República tem dados abertos sobre boa parte da atividade parlamentar, incluindo iniciativas parlamentares, atividades parlamentares, informação dos deputados, constituição das bancadas dos grupos parlamentares, etc. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre o que são iniciativas e atividades, digamos que são coisas diferentes. Umas que são as iniciativas parlamentares têm a ver com aquilo que nós vimos muitas vezes do ponto de vista de votações sobre medidas, etc. E as atividades têm a ver com, por exemplo, votos de pesar sobre, voto de louvor a e algo semelhante. Eu estou, sobretudo, a analisar as iniciativas parlamentares, apesar de, na primeira versão, ter analisado ambas. Estes dados abertos existem em XML e em JSON para cada uma das legislaturas, portanto, é bastante flexível do ponto de vista de utilização. É um excelente recurso. Enfim, há algumas secções que, apesar de estarem num formato XML, eu não usei XML, já explico um pouco porquê, mas dentro, independentemente da XML ou JSON, existem algumas zonas, como podemos ver aqui, que não são propriamente estruturadas. Se virem ali o detalhe, tem ali a favor, e a seguir tem um bocado de HTML, não é? E a seguir tem o a favor, o contra, a abstenção. Digamos que isto é descritivo. Isto é basicamente um dump
de uma votação. O ideal seria ter um campo a dizer a favor e os partidos identificados contra, etc. Porque aqui é necessário fazer parsing adicional, senão não se consegue fazer coisa nenhuma. E isto para mim era fundamental, porque eu queria saber, para cada votação que existia, como é que os partidos votavam. Porquê? E isto agora vai ao encontro daquilo que eu disse no início. A minha ideia era ver se eu acumular todas as votações dos partidos durante toda a legislatura, deve naturalmente, da mesma maneira que se eu medir a distância das capitais europeias aos pares, eu no fim consigo pôr um mapa da Europa mais ou menos igual ou idêntico, porque as distâncias entre cada uma das capitais, para se manter equidistante, vai dar o mapa real. Aqui seria como é que eu vou medir o comportamento, medindo todos os pares e todas as distâncias. Primeira abordagem. Jupyter Notebook, utilizando Element Tree, Beautiful Soup, Pandas, Matplotlib, Seaborn, NumPy, SciPy e Scikit-learn. Isto aqui foi o toolkit básico que ainda hoje utilizo de forma praticamente inalterada. Este Jupyter Notebook tinha como podem ver, é extenso do ponto de vista da descrição, quase uma coisa quase académica, e tentei na altura fazer uma descrição passo a passo. Quem fosse ler isto conseguia ver todas as decisões. Como é que eu obtenho os dados do site do Parlamento, como é que eu faço o parsing dos votos, como é que eu limpo os dados, como é que eu ponho os partidos, o código total e até que finalmente, alguns aqui para o meio, começam a aparecer os primeiros gráficos sobre como é que os partidos votaram, quando é que foram as aprovações, quem é que votou. E depois já vou mostrar isto em mais detalhe, porque não vale a pena estar a fazer agora. E no meio, até podem ver aqui as explicações, matriz de distância dos partidos, o que é que isto significa. Tive uma grande preocupação em explicar o detalhe, exatamente porque achava que este é um tipo de sistema onde ser transparente e mostrar todos os passos era fundamental, porque caso contrário era muito fácil alguém acusar alguém de isto é claramente partidário, é claramente uma opção para favorecer A e não favorecer B. E eu, como sabia que este é um tema dado a isto, coloquei isto como o mais transparente possível. Qual é que foi o problema? A preocupação com a transparência levou a que o excesso de detalhe levasse a uma complexidade excessiva e uma ausência de interatividade. Ou seja, as pessoas a que eu mostrava isto, para mim tudo aquilo fazia sentido, mas quem via perdia-se logo do princípio. Não conseguia fazer muito mais. Então eu pensei, bem, os dados são interessantes, os resultados parecem úteis, vamos fazer aqui uma segunda versão. E eu utilizei para isso Jupyter Book. E esta é uma versão que foi aquela que deu mais já origem a uma série de atenção da comunicação social, de determinadas pessoas, porque, entretanto, como eu vou explicar mais à frente, isto passou a fazer parte do jogo político também. O facto das pessoas, de repente, entre aspas, terem a capacidade de ver o comportamento dos partidos e as suas convergências e distâncias ao longo de 1, 2, 3 legislaturas, passou a ser passível de ser utilizado como arma. E eu cheguei a ver números que eu fiz aqui a serem apresentados em entrevistas na RTP1. Estão aqui 3.200 que vocês votaram a favor. E eu assim, mas eu lembro-me deste número. Fui eu que fiz, até porque os critérios que eu uso são muito diferentes de outros critérios. Eu incluo todas as votações, tanto na generalidade como na especialidade, o que significa que os números são muito precisos. Esta página, enfim, tinha a preocupação de mostrar, de explicar a metodologia, já de uma forma onde o código está escondido e depois vai aparecendo. O Jupyter Book permite fazer isto, permite transformar um notebook em múltiplas páginas cujo código está escondido e depois podemos ver aqui a 13ª legislatura e nesta legislatura já mapa térmico, as votações idênticas, matriz de distância, agrupamento dos partidos e indo pela 14ª legislatura e outras, passou a ser uma fonte, no fim também com os dados de todas as votações, portanto, para poderem ser escrutadas em JSON ou em CSV. E este site passou, de facto, a ter mais interesse.
porque as pessoas já conseguiam entender o que lá estava, como o outro Jupyter Notebook era críptico para a maior parte das pessoas. Para mim fazia sentido, mas vocês já viveram isso. Quando está muito tempo dentro de uma coisa, tudo aquilo faz sentido, mas quando finalmente se volta e se mostra a outras pessoas, eles olham para mim com um ar, como este está completamente louco, isto não faz sentido. Não, isto é óbvio. Não era nada óbvio. Este, apesar de tudo, é mais óbvio, porque esconde boa parte da complexidade e tem uma interatividade maior. Os resultados foram surgindo, mas eu pensei, bem, ainda esta versão tinha uma muito melhor organização, a complexidade era escondida, porque através daquelas formas de esconder o código, e portanto permitia um consumo muito mais facilitado, esteticamente bastante mais apelativo, isso não há dúvida. Ainda, contudo, lhe faltava interatividade. Não é que eu considerasse isso fundamental, mas era o que as pessoas, quando viam a página, diziam que era bom se eu pudesse explicar aqui e ver isto e aquilo. E eu, depois de muito tempo de dizer que elas não tinham razão e que aquilo chegava, partei-me de ouvir isso e foi isso que deu origem à nova versão. Antes de chegar à nova versão e de mostrar o resultado, vou só aqui muito rapidamente voltar às quais é que são as visualizações e análises que foram feitas. Há aqui um conceito de distância, há um conceito de box idênticos, de agrupamento e de visualização em 3D e em 2D. A melhor explicação continua a ser aquela que está desde o meu notebook original até aquela que está aqui, e eu vou ser relativamente breve. Portanto, nas votações dos partidos, a ideia, e eu vou pôr aqui, onde é que está, notas finais, conclusão, apêndices, em maior detalhe. Eu tenho aqui uma explicação grande que tem a ver com... Nós temos 3 partidos e eles, à medida que votam a favor, contra ou se abstêm, 1, 0 e menos 1, é possível ir calculando a sua distância aqui puramente euclidiana. Entre 1 e 0, entre 0 e menos 1, etc. À medida que eles vão votando, mais, já conseguimos ter, neste caso, como temos uma dimensão, conseguimos pôr pontos. Quando temos 3 dimensões, já conseguimos, por exemplo, pôr um MDS com 2 dimensões. Se tivermos 3 votações, até conseguimos ter um MDS com 3 dimensões. A partir das 3 dimensões já não conseguimos visualizar. Mas a verdade é que existem formas de continuar a medir essa distância entre todos os partidos a cada uma das votações e, com isso, no fim, constituir quanto é a distância de cada partido está um dos outros. Portanto, isto é a base fundamental da ideia que está por trás deste processo. Com base nessa distância, são utilizados métodos de clustering. Neste caso, eu uso uma coisa chamada um cluster map, que é basicamente um dendrograma com um heatmap agrupado com as outras proximidades. Utilizando, neste caso, o método de Ward, um método de agrupamento, são detalhes que não vale a pena ir muito mais a fundo. E, no fim, um terceiro, este cluster map o que nos dá é uma organização dos partidos, como é que eles se distanciam uns dos outros, como é que eles se agrupam, como se nós mandássemos, como é que vocês ficam de distância, e eles vimos quando é que estão mais perto dos quais, unicamente com base no seu comportamento parlamentar. E depois temos também este MDF, Multidimensional Scaling, que é um mapa em 2D ou em 3D, que pega nessas distâncias multidimensionais e tenta reduzi-las a 2 ou 3 dimensões. E temos aqui a 2 e temos aqui a 3. Usando, eu já vos vou mostrar isto na versão atual. Versão atual. Há dúvidas até agora. Eu preciso que me interrompam e estejam à vontade. Isto pode ser um pouco entre o chato e o complicado. Não sei qual delas é pior. Mas a versão atual usa, e eu pensei, como é que eu vou pegar este trabalho que já está feito, trabalho interativo? A solução foi utilizar uma framework chamada Streamlight, que é baseada em Python e que me permite, o link está aqui, não vou perder muito tempo com isso, mas basicamente é um processo que está para correr, funciona como web server e que permite que o código de Python seja corrido de forma interativa sem grande desenvolvimento do ponto de vista de front-end. E eu com isso consegui utilizar 80% do código que já tinha, mas adicionar-lhe uma série de funcionalidades
e as funcionalidades, ou seja, permitiu com isso reutilizar através do Python, ser interativo, simples de adaptar e tem uma instalação local da nuvem. Eu estou a utilizar o Streamlight App, que é o Platform as a Service que quem tem isto fornece, mas eu também tenho uma instalação local, onde instalo, com o Conda Environment, instalo e está feito. E então, e agora temos que sentar um pouco, isto é a página atual. Temos uma análise de todas as legislaturas desde a nona, só para terem uma ideia do que era a nona legislatura. Temos PSD, CDS, PS, PCP, Bloco de Esquerda e PEP. Aqui é mais fácil para vermos os agrupamentos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que temos PSD e CDS, PP aqui agrupados, a seguir temos o PS, a seguir temos o PCP e a seguir o BE e os verdes mais próximos. Aqui vemos a posição relativa, portanto vemos aqui a esquerda, claramente identificada, vemos aqui a direita, também identificada, e vemos o PS, algures no meio. Por aqui é possível ver quem é que pôs mais propostas, quantas é que foram aprovadas, com uma série de filtros da votação final global, votação da generalidade, enfim. Podemos aqui fazer uma série de escolhas e, como vocês estão a ver, à medida que eu clico, à medida que eu seleciono, isto vai atualizando. E já agora vou voltar para a legislatura atual, para ficar, enfim, mais real e mais aplicável aos nossos tempos. Podemos ver PAN, PCP, Bloco de Esquerda e Livre, todos agrupados deste lado atualmente. O número que está aqui é a distância. Reparem que há uma coluna que diz 0, porque a distância dos partidos a eles próprios é 0, obviamente. E quanto menor é a distância, mais próximos eles estão, não é? Vimos aqui claramente este quadrante, que é onde o PSD e CDS-PP se distanciam dos restantes, e à medida que temos isto, depois temos do lado, temos o AD, e depois temos PS, Iniciativa Liberal e Chega. E isto é com base, mais uma volta a dizer, das votações. O agrupamento é este, é uma versão simplificada do dendrograma, e há também esta visão que eu não gosto, mas toda a gente me pede de forma sistemática. Em particular, já vou dizer, isto começou com o Daniel Oliveira e outras pessoas das televisões que queriam comentar e queriam uma métrica mais simples. Isto são os votos exatamente iguais que os partidos tiveram uns com os outros. Quanto mais escuro, por exemplo, aqui podemos ver que o CDS-PP e o PSD, em 317 votações, votaram de forma idêntica 268 vezes. Qual é a diferença disto para a distância? Eu, na distância, estou a contabilizar a diferença entre favor, contra e abstenção. Um voto a favor e uma abstenção tem uma distância de 1. Mas um voto a favor e um voto contra tem uma distância de 2. Por acaso não é exatamente assim, porque isto seria se eu usasse a distância em Manhattan e eu estou a usar a distância euclidiana porque há bibliografia política sobre o assunto. Mas a diferença seria muito pouca, também em qualquer caso. O portal tem este funcionamento. Pronto, isto aqui é o MDS 2D e isto é o MDS em 3D. Isto já agora, tudo isto é interativo e eu posso simplesmente dizer, então, e se eu quiser só é até 21 de 6 de 2024. Ele atualiza. Eu posso ir fazendo assim. Como podem ver, ele está a atualizar, até que chegar a um ponto muito pequeno, onde tem muitos poucos votos. Aí veem que as distâncias globais estão a diminuir. Agora vou aumentar tudo outra vez, para não estar aqui. Aqui temos, em baixo, uma visão de todas as votações, o que também é uma questão interessante, do ponto de vista, temos o link para a Assembleia da República, temos que fazer os partidos e temos o comportamento de voto de todos eles. Portanto, qualquer pessoa que queira simplesmente ter uma ideia de como é que se passar, vai aqui e tem a lista de todas as votações com os links e com o comportamento dos partidos. Depois tenho uma visão sobre que se foca nos partidos, por exemplo, aqui CDS-PP, quais é que são das propostas do CDS-PP, quem é que votou a favor, quanto é que absteve. Qual é que foi, deixem-me escolher outro que possa eventualmente ter, pronto, aqui, com mais propostas. Podemos ver que a Iniciativa Liberal e Chega e CDS-PP são aqueles que mais apoiam propostas do PSD, PAN, PCP e Livre são os que menos apoiam. Podemos ver aqui na linha do tempo se isto
qual é que é a evolução desta distância ao longo do tempo. O que em Portugal, tipicamente, é uma tendência que se mantém do princípio ao fim. Não há casos que eu tenha visto assim. Estes partidos eram muito distantes, mas depois decidiram aproximar-se. Não há. Mas podem ver aqui que há aqui um pequeno cruzamento, onde o PS se distancia um bocado do Bloco de Esquerda do ponto de vista do distanciamento do PSD. E também a distância por votação, e também aqui todas as votações do PSD. É possível também fazer uma análise por grupos, por círculos, por Setúbal, Porto e Lisboa, quem é que as propostas, a análise por círculo eleitoral, quais é que foram os deputados que mais propuseram, e depois temos, já agora, a informação de tudo isto é escrito de forma aleatória. Quando a página aparece, há um random que escolhe o deputado e escolhe o partido. Porque eu até nisso pensei de certa maneira, porque se eu escolhesse outro qualquer, já havia chatice de certeza. Portanto, a cada refresh há um novo partido e há um novo deputado. Aqui, por deputado, pode-se ver as iniciativas que eles tiveram ao longo do tempo, com o nome das iniciativas, qual é que são os resultados das votações e qual é que são as tabelas das iniciativas com todos os detalhes. Depois, com base na análise desse deputado, pode-se ver tudo aquilo que eu expliquei antes, mas unicamente sobre esse deputado. Ou seja, se pegarmos só nas propostas deste deputado, como é que os outros partidos se posicionam. Enfim, comissões parlamentares. É exatamente a mesma coisa, só que indo às comissões parlamentares. Eu posso ir aqui à Comissão de Educação e Ciência e posso ver, por exemplo, aqui PS, PSD e CDS-PP estão agrupados. O que significa que na Comissão de Educação e Ciência a proximidade destes partidos é maior do que é no cômputo geral das votações. E mais uma vez aqui uma série de filtros podem ser feitas e na última versão adicionei a possibilidade de filtrar por todos os campos. Portanto, eu posso ir aqui, selecionar o título e pôr, não sei, olha, 25 de novembro, parece-me bem, um bom tema. Temos aqui propostas pela instituição do 25 de novembro, rejeitado, chega, aprovado, iniciativa liberal, quais é que são os votos dos partidos, etc. Portanto, por aqui posso pôr bombeiros, incêndios, segurança, etc. Uma análise adicional tem a ver com, e esta é separada, tem a ver com os orçamentos do Estado. Este é o Orçamento do Estado de 2024. Se existir Orçamento do Estado para 2025, eu atualizo com os dados de 2025. Podemos ver aqui quem é que propôs mais. Neste caso temos aqui as 84% rejeitadas, mas com o PCP, Chega e PSD a terem uma grande quantidade de votações. E, enfim, quem é que propôs, qual é que foi o resultado e o que é que isso significa do ponto de vista de proximidade com base na votação do orçamento. Exclusivamente com base na votação do orçamento. Pronto, este portal vai, como eu disse, desde a nona legislatura, começou por ser em 2019 e eu fui buscar os dados anteriores e meti os dados mais recentes. É atualizado todas as semanas, ou pelo menos mensalmente, e está disponível de duas formas diferentes. Eu parti, entre aspas, o projeto em dois. Este é o portal interativo, com o código no GitHub, este é o link que lá está. Eu depois, quando tiver a apresentação, podem lá ir, isto é o nome do meu repositório. Aliás, eu até devo poder fazer assim. Ok? E este é o código do portal interativo. E o que é que eu fiz a primeira altura? Separei a parte de parsing do XML para algo diferente, porque eu vi que muita gente queria utilizar os dados em bruto, para meter no Excel, para fazer o que quiser. Então eu pensei, mas porque é que eu ia estar a meter, porque é que as pessoas vão estar a ter esse trabalho também, se eu já o fiz? Então, este projeto o que faz é extrai a informação dos votos e dos deputados para processos CSV, e eu depois, no outro projeto, o que faço é importar estes CSVs. Mas se vocês forem aqui, podem simplesmente carregar aqui no Alt e ir aqui à 15ª legislatura e têm os dados em bruto. Deixem-me só aumentar. Impacto. Como eu vos disse, houve aqui uma série de... A determinada altura houve alguma ação. Começou com o Daniel Oliveira, que contactou-me, publicou o artigo de opinião no Expresso. Obviamente, e vou falar disto também muito brevemente, a popularidade do meu trabalho está quase sempre dependente da forma como ele pode ser útil para qualquer tipo de atividade política por parte de determinadas pessoas, da esquerda à direita, o que de resto é legítimo que assim aconteça.
passou a ser também utilizado para justificar determinado tipo de comportamento. Portanto, aqui PS estou mais vezes ao lado do PSD do que do BE e PCP. Isto porque aconteceu durante aquele período de afastamento dos parceiros do governo minoritário do PS, vulgo Geringonça. Houve algum interesse nisto. O PS passou a votar com a direita, viragem começou em 2018. Portanto, este trabalho, este portal, permitiu ver o que se pode chamar o longue durée, a longa duração das coisas. E pronto, a Rádio Renascença também fez aqui uma série de análises. Houve aqui uma muito interessante. O PSD foi o partido que mais vezes passou ao lado do PS. O polígrafo passou a ser uma fonte também habitual. E aqui esta é muito interessante, porque não sei se recordam que a deputada Cristina Rodrigues saiu do PAN e foi deputada independente. Eu sei disso de forma muito clara, porque tive que adicionar código para tratar de como é que os deputados não inscritos passam a ser identificados, porque de repente passei a ter um parceiro que me estava a arrebentar por todo lado, porque existia Pronto, porque muito disto, há ali parsing que tem que ser feito por caso. E eu detectei numa análise que fiz no Twitter, onde faço o disse assim, olha, curiosamente, a deputada não inscrita, a Cristina Rodrigues, é aquela que mais apoia as propostas do Chega. E com a adesão da deputada Cristina Rodrigues ao Chega na legislatura seguinte, passou a ser interessante como é que isto não é propriamente GNI, mas às vezes uma análise sobre o presente consegue de certa maneira elucidar-nos o que poderá ser o futuro. Qual é que foi o impacto na comunidade? Para já tive a grata honra e prazer de falar no podcast Ubuntu Portugal sobre este tema, o que, enfim, foi bastante agradável. Eu diria que, de um ponto de vista mais global, pelos cidadãos em geral, há um interesse por pico, que depende de um tweet ou de algo semelhante. Para mim, é questionável do ponto de vista. Eu esperaria que até tivesse, dada a quantidade de informação e de possibilidades, que eu acho que não é tão trivial como isso, esperaria até uma utilização maior. Mas a verdade é que é complicado atingir determinado tipo de número de exposições quando não se tem uma máquina, quando não se está alinhado diretamente com um think tank, uma instituição, um partido, um grupo que queira fazer daquilo algo que vai. Portanto, eu não acho que seja uma questão das pessoas gostarem ou não gostarem, é uma questão de invisibilidade. Não é fácil termos algo que de repente as pessoas todas conheçam. O que conhecem aparece nestes picos de a culpa é vossa, vocês sempre votaram com eles, não, mentira, vocês é que há 3 anos estiveram todos juntos, e depois rapidamente desaparece. Quando eu digo impacto questionável também é outra. Há muita conversa hoje em dia dos dados e factos e dados e lógica, e não sei quais. É engraçado porque quem mais usa este discurso, quando depois vê estes dados, é o primeiro a dizer que tudo é relativo. Não, porque as votações são diferentes. Não. E depois é o contrário. As pessoas que dizem que tudo é relativo, depois olham para aqui e dizem, não, isto é matemático. Isto está aqui. A verdade é que eu não espero que ninguém mude o seu alinhamento partidário porque olha para a votação do Parlamento. Eu, pessoalmente, porque acho que a votação do Parlamento é uma parte importante da intervenção política, mas não é de todo a única. Mas, lá está, isto é uma questão de política pessoal. E digamos que é claramente ao sabor das necessidades políticas. Há pessoas que têm a capacidade de gerar discurso e quando há algo ali que permite suportar determinada posição, de repente há um pico. Será a informação, e já estou a terminar, a informação verdadeiramente importante. Sim, acho que é importante este portal, permite que nós tenhamos um maior grau de escrutínio para quem tenha esse interesse todas as semanas ir ver e consegue selecionar os intervalos de tempo, consegue ver quais é que são os comportamentos dos partidos. Como eu disse, não acho que isso vá alterar radicalmente o posicionamento das pessoas. Porquê software livre? Qual é a importância do software livre nisto? Desde o princípio, todos me têm ouvido falar de transparência, de algum receio que eu tenho das coisas que eu faço possam ser sempre interpretadas como parciais. E eu acho que disso, para além de tudo o resto, dentro do que é o software livre enquanto
enquanto projeto de sociedade também, há uma questão aqui que é óbvia, que é da transparência. Os códigos que eu faço, as análises que eu faço, as opções que eu faço, estão documentadas, estão referenciadas e o código está visível. Se houver um erro, que há, eu já apanhei vários e vou apanhar mais, pode ser corrigido. E não há, digamos, nenhum código especial que esteja invisível. E, portanto, os dados são transparentes. E isto tem-me ajudado muito nas conversas que eu tenho sobre isto. Desde o princípio que eu recebo comentários que claramente estão a puxar para um determinado tipo de conversa. Está aqui isto. Como é que tu chegaste a estes dados? Como quem já está à espera de vir com a parte seguinte. Mal eu digo, cheguei com estes dados desta maneira, está aqui a ligação, está aqui o código. O balão desaparece, porque não quer dizer que as pessoas não vão ler o código, vão, mas fica claro que da minha parte não há nenhuma vontade de escutar seja o que quiser, e pelo contrário, muitas vezes nesses comentários o que eu faço é integrar o código, faço um commit e digo obrigado, a fulano tal, está aqui a nova visualização que foi pretendida. E pronto, e é isto. Eu não sei quanto tempo é que eu gastei, espero que menos do que... Foi certamente mais do que gostaria, mas menos do que eu poderia tomar, mas espero que tenham gostado. Obrigado. E agora estou, certamente, em centenas de perguntas. Portanto, eu... Agora, obviamente, há um gráfico que é familiar com a questão inicial que levou à apresentação. Sim. Quer dizer, podemos ir aqui ao portal para ver essa parte do onde é que se sente a iniciativa liberal em particular, não é? Foi, mas eu não queria centrar-me excessivamente nesse ponto. Eu achei que era... Sim, eu achei que foi o leitmotiv para eu colocar isto. Há aqui duas questões aqui interessantes, porque vamos reparar. Sim, a iniciativa liberal, se formos ver aqui, tem atenção, aqui uma coisa importante. Este distanciamento não significa que os partidos sejam obrigatoriamente todos à direita e todos à esquerda. Isto tem a ver com a combinação das distâncias entre os partidos. Se formos ver, a iniciativa liberal tem uma distância até bastante próxima, tem 18 de distância do PS e 18 de distância do CDS. Vamos por aqui PCP, uma distância de 19. Não é uma coisa do outro mundo. O que é que acontece? Os partidos à esquerda têm distâncias entre si muito mais pequenas, 9 e 10, e distâncias do Chega e do PSD muito maiores. O que vai influenciar tudo isto. Os algoritmos de agrupamento levam isso em consideração. Por outro lado, sim, o que eu achei algum interesse foi que no fim, isto faz lembrar quando aquela demonstração da distribuição padrão, lançam-se as bolas e no fim temos uma coisa assim. Muitas conversas sobre a Revolução Francesa, sobre não haver esquerda nem direita, sobre não haver coisa nenhuma. Lançam-se as bolas e o mapa que nós temos é aquilo que qualquer das pessoas diria, mais ou menos, olhando. Deixem-me só ser aqui, no entanto, correto aqui numa coisa. Reparem aqui, no MDS de dimensões, em 2 dimensões pelo menos, que temos aqui a Iniciativa Liberal e o Chega, que, se quisermos olhar de uma determinada maneira, podemos dizer que estão equidistantes em relação a Bloco, PCP, PAN, CDS, PP e PSD. Há aqui dimensões várias que vêm. Nesta pode ser vista dessa maneira. Mas há aqui várias dimensões, é por isso que eu tenho aqui várias visualizações, que eu não quero dar uma resposta. Quero dar as ferramentas. Eu acho que é importante tomar decisões neste tipo de trabalho, é importante fazer as visualizações com interesse. Porque, caso contrário, é um trabalho académico e as pessoas não o absorvem. Eu acho que esta distribuição é clara do ponto de vista de isto são as proximidades dos partidos e como é que eles se agrupam. O resto, pronto, e aí tem a responder à tua pergunta, senão já ia continuar aqui com mais questões. Não, obrigado. Portanto, eu estou a dispor, portanto, os links estão aqui também. Acho que terminei. Obrigado.